ouvindo a primeira leitura do livro dos Reis e o Evangelho, percebemos que está muito presente uma temática que é a temática da recompensa, ter a recompensa. Eliseu agradeceu sim a hospitalidade daquela família e o facto de lhe terem feito uns aposentos muito confortáveis, pedindo a Deus que lhes concedesse um filho. Se calhar nós na nossa cultura hoje não entendemos o quão importante foi para aquela família ter um filho, porque para os judeus daquela altura não ter um filho, uma mulher não ser mãe, era um sinal de desgraça, era um sinal de maldição. Por isso eles, de alguma forma, sentiam-se como que não olhados por Deus. Mas a sua bondade, a sua hospitalidade, teve como resultado que se gerou vida naquela família. Foram, digamos assim, recompensados pelo bem que fizeram. E foram recompensados nesta vida. Eu gostava de sublinhar isto, nesta vida. A nossa recompensa por vivermos como filhos de Deus começa já nesta vida. É já agora, é já agora. Nós já começamos a angariar a alegria, a paz e a felicidade aqui neste mundo, quando vivemos de acordo com a nossa identidade de discípulos de Jesus Cristo. Por isso não me parece fazer sentido que se vive uma fé à espera do que há de acontecer depois da morte. Isso não tem a ver com aquilo que o Senhor nos transmite, não tem a ver com aquilo que a Palavra de Deus nos diz. É evidente que salvação plena, ver Deus face a face, só depois, quando passarmos para a eternidade, é verdade. Mas aqui nós já vamos recebendo os nossos benefícios. Se não reparai, mesmo sem pensarmos com a fé ou com a nossa cultura religiosa, quando diante de uma realidade qualquer, vamos na rua e vemos alguém que precisa de ajuda, se nós não ajudarmos, como é que nos sentimos? E se ajudarmos, como é que nos sentimos? Por isso, fazer o bem não é como, ia dizer uma expressão que se calhar não é adequada para a homilia, não é como capitalizar pontos para depois, quando chegarmos ao céu, apresentarmos o nosso currículo e dizermos: eu fiz isto tudo de bem, portanto, tenho direito a entrar no céu. Não. Nós fazemos o bem. E fazemos o bem na medida em que seguimos o exemplo e os passos de Jesus para nos tornarmos cada vez mais identificados, mais próximos, mais inseridos nesse amor de Deus. Nós não fazemos o bem para ganhar o céu. Nós fazemos o bem para saborear o céu aqui nesta terra. Porque a salvação já foi dada. Ouvimos na segunda leitura. Em Cristo todos fomos sepultados pelo batismo. E com Ele ressuscitaremos. Portanto, o Senhor, pela sua morte, paixão, morte e ressurreição, ofereceu-nos. É um presente, é um dom, é grátis. Deu-nos o céu. Ora, nós temos um presente tão bom nas nossas mãos que o que queremos fazer é cuidar dele, saboreá-lo, usufruir desse presente. Por isso, nós, quando fazemos o bem, fazemo-lo para aprofundar a nossa compreensão, para saborearmos mais, para deixarmos que o Senhor se vá fazendo cada vez mais na nossa vida. Eu não sei como é agora, mas antes de mais, deixe-me dizer que foi com muita alegria que fiquei a saber há minutos que ia participar na reunião de piedade do agrupamento 316. Eu há 20 e muitos anos que já não vou à reunião de piedade do 316. Portanto, ver lá, é sempre bom vir à reunião de piedade aqui. E já antes tinha encontrado um amigo que fiz nos escuteiros.
Portanto, hoje o escotismo para mim está como que a tocar-me nas diversas dimensões. E quando eu era escoteiro, não sei como é que é agora, vós dizem-me, já há muito tempo que não estou no ativo, nós aprendíamos que todos os dias devíamos fazer uma boa ação. Aliás, tínhamos aquele hábito de atar o lenço, que era para nos lembrar todos os dias de fazermos uma boa ação. Porquê é que nós havíamos de fazer uma boa ação? O que é que a pedagogia escotista nos diz com isso? É para nós irmos descarregar os pontos? Já fiz, está resolvido? Não. É para criar o hábito em nós de fazermos o bem. Criar o hábito de, em cada circunstância, fazer o melhor possível. Estar ao serviço do próximo. Não como uma obrigação, mas como um caminho, um projeto, uma via para alcançarmos a felicidade. Hoje fala-se muito em felicidade, fala-se muito em uma vida alegre. E se calhar pensamos em felicidade e em via alegre, vamos a um shopping comprar muitas coisas, vamos fazer um programa todo alternativo, caríssimo, claro, quanto mais caríssimo melhor, e chegamos ao fim, como é que nos sentimos? Ou vamos com meia dúzia de coisas na mochila, passar uma tarde ou um fim de semana a acampar, como é que nós nos sentimos? Como é que vocês se sentem quando acaba o acampamento? Podeis falar. Como é que se sentem? Bem. Bem, está bem, mas pode desenvolver mais um bocadinho. Bem e triste porque acabou, não é? Mas aquilo não tem piada. Olha, dormes no chão. Comes, enfim, não é? A comida da mamãe e do papá são sempre melhores. O banho é o que é. Em casa é muito mais confortável. Tu em casa estás muito melhor. Como é que ali a gente se sente bem? Alguma coisa não cabe na minha cabeça. Conviver. Viver com, estar uns com os outros. Porque é isso efetivamente que nos torna felizes. Não sei, eu sei porquê, mas meter-nos na cabeça que nós somos felizes quando temos, quando vamos, quando participamos em coisas todas extraordinárias. E nós somos felizes quando estamos entre irmãos, de iguais para iguais, a realizar aquilo que nos faz, como seres humanos, estar uns com os outros. A escoteira disse, a conviver, a viver em conjunto. Se calhar a pedagogia escotista tem-nos isso a ensinar. Não é viver cada um por si, mas em conjunto, respeitando a individualidade de cada um, como é óbvio, mas viver em conjunto, projetar, realizar, fazer qualquer coisa em conjunto. E depois temos o nosso grande mentor, o padre, salvo seja, o Baden, e agora falar do holandês, o Baden-Powell, que tinha muita sabedoria, ele que era anglicano, mas tinha muita sabedoria na forma como ele explicava as coisas. E para mim, a maior sabedoria que ele deixou, independente das piadas do Quino Vato, essa coisa toda, que me divertia à brava a ler isso quando li o Escotismo para Rapazes, e na mesma semana li mais que uma vez, é a carta de despedida. Quem é que se recorda da carta de despedida do Baden-Powell? Que ele começa a falar do Peter Pan e tal. Quem é que se lembra? O chefe Ferreira da Costa não pode, quer dizer, isso não dá. Ninguém se lembra? Então eu vou-vos dizer do que me lembro. Ele diz a certa altura, portanto, aquilo era a carta de despedida, digamos, é um testemunho espiritual que ele deixa para os rapazes. Na altura o escotismo era só para rapazes. E diz uma coisa que me marcou sobremaneira. A vida terá tido um sentido, terá valido a pena, e são palavras minhas, mas o sentido é esse, se deixarmos o mundo um bocadinho melhor. Se aquilo que nós fizermos ao longo da vida, seja lá o que for, se no final procurarmos deixar o mundo um bocadinho melhor do que aquele que nós encontramos. Não temos que ser heróis, não temos que fazer coisas extraordinárias. Onde estamos e como podemos deixar o mundo um bocadinho melhor. Isto ele diz para os escoteiros, Baden-Powell, mas creio que vale para todos nós cristãos. Seria bom que nós os cristãos nos caracterizássemos, nos identificássemos
por ser aqueles que lutamos pelo bem comum, por ser aqueles que lutamos pela implantação do reino de Deus. Procurar que o mundo que habitamos seja mais habitável, por cada vez mais organizado e vivido de acordo com as lógicas do reino de Deus. E viver de acordo com a lógica do reino de Deus é, de alguma forma, uma violência para nós. Porque a lógica do reino de Deus não é a nossa lógica natural. Nós, e é assim que é, somos criados, vemos, aprender a defender os nossos, aprender a seguir o exemplo dos nossos antepassados, de uma certa medida a perpetuar os exemplos da família ou da terra onde nós nascemos. Mas para viver a lógica do reino de Deus é preciso uma quebra, é preciso perceber que há uma mudança. Por isso é que o Senhor no Evangelho nos diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, ou quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Isto até poderia parecer uma barbaridade, como se o Senhor quisesse que para o amar tivéssemos que deixar o pai e a mãe, ou então, pior ainda, tivéssemos que deixar os filhos e as filhas, aqueles por quem temos especial dever de cuidado. Não. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, o filho ou a filha mais do que a mim. Ou seja, quem no seu cotidiano ama mais as suas tradições familiares e territoriais que a verdade do Evangelho. Aquele que se prende mais ao costume e ao hábito do que a uma mentalidade e a uns valores fecundados e apresentados pelo Evangelho. É este o sentido desta passagem. Não faz sentido dizer, e muitas vezes disse a partir deste texto, que para seguir Jesus tenho que abandonar os pais, para seguir Jesus tenho que abandonar os filhos. Não, ou tão pior ainda, quem não toma a sua cruz para me seguir não é digno de mim. Ou seja, para seguir Jesus temos que andar todos com cara de Sexta-feira Santa, precisamente ao contrário. Porque quem segue Jesus tem dentro de si uma esperança que nada e ninguém pode tirar. Por isso nós vivemos com alegria, vivemos com paz, vivemos com esperança. Ainda que haja dificuldades, ainda que haja momentos de dor na nossa vida, porque o há, mas não perdemos a esperança, não perdemos aquela alegria, como diz Santo Tomás de Aquino, de termos o bem amado em nós, que é o amor de Deus. Por isso nós vivemos como os discípulos de Jesus, não por medo, não para alcançar outros méritos, mas sim para saborear a graça de Deus em nós, saborear o amor de Deus, saborear aquilo que Deus faz de nós e nos planifica. Por isso, de forma correta, aos dias de hoje dir-se-ia: eu amo tanto mais o meu pai e a minha mãe quanto amo Jesus Cristo. Porque se eu amar com o amor de Cristo, amo-os mais do que se amar só com as minhas capacidades. Eu amo mais o meu filho e a minha filha se os amar com o amor de Cristo do que apenas com as minhas capacidades. Eu sou muito mais feliz se pegar na cruz com Cristo, porque sei que é uma cruz redentora, do que se me fechar apenas nas minhas dificuldades, nas minhas dores, nos meus sofrimentos, e não aceitar a mão amiga de Jesus, que me acompanha e que me quer levar para o paraíso. Claro que Jesus não anda aí pelo meio, anda sim, mas através de nós. E aqui com isso volta outra experiência fantástica que o escotismo nos pode ensinar: a ninguém estar sozinho, a termos de ficar para trás se algum colega, se algum companheiro está a precisar de ajuda, porque nós no escotismo aprendemos que ninguém se salva sozinho. Ninguém, se um sozinho chegar ao fim, sem a sua equipa, sem a sua patrulha, não cumpriu o objetivo. Se calhar é isto que hoje precisávamos de aprender. E se calhar precisávamos de valorizar mais as experiências humanas onde podemos fazer uma experiência de Deus. Por isso vou terminar com um pedido. Os padres fazem sempre pedidos, eu vou fazer um pedido: continueis a tratar bem os rapazes e as raparigas como trataste-os no meu tempo.